Bom, pessoal, continuando, nós vamos falar agora do sétimo tipo, tá? Tipo sensação introvertida. É sensível às impressões que vêm dos objetos externos, né? Apreciam o prazer estético, tá? Esse era o tipo principal de Emma Jung. E ela vai dizer que esse tipo é como se fosse uma chapa fotográfica daquelas máquinas antigas, eu até coloquei uma foto aqui, tá? Na medida em que qualquer objeto externo vai gerar uma marca, uma imagem nessa chapa. Então, as pessoas desse tipo, sensação introvertida, qualquer objeto externo, vai causar nelas uma marca interna, tá? E elas vão lembrar desse objeto por muito tempo, tá? Esse tipo, ele aprecia o prazer estético, tá? Então, coloquei como exemplo aqui colecionador de arte. As pessoas desse tipo, eles vão atribuir muito valor a objetos externos, como obras de arte, né? Às vezes ele vai supervalorizar um objeto que as demais pessoas vão dizer, olha, isso para mim não vale isso tudo, tá? Então seria aquele colecionador de arte que nos leilões atribui milhões, né, a uma pintura que você quando olha, isso é só um rabisco. Mas aquela pintura, aquele rabisco, causou uma grande sensação nesse tipo, tá? Qual é a função inferior dele? A função principal sensação, a função inferior intuição, a função principal introvertida, a função inferior extrovertida, intuição extrovertida, né? Esse tipo vai estar sempre suspeitando de tudo, né? Ele vai estar cercado de pressentimentos, que na maioria das vezes estão errados, mas podem ser que estejam certos, tá? Então, o ponto fraco dele é essa intuição. Ele vai estar sempre suspeitando de tudo. Bom, o oitavo e último tipo é a intuição introvertida, tá? Esse tipo ele não se interessa muito pelo mundo exterior, pois sua função está voltada para o interior. Consegue perceber desdobramentos do inconsciente. Esse era o tipo principal do Jung, tá? Se vocês lembrarem lá, qual era a função auxiliar de Jung? Pensamento introvertido. O tipo principal dele, intuição introvertida, e o tipo auxiliar, pensamento introvertido. Ou seja, Jung era totalmente introvertido, tá? E esse tipo, como ele consegue perceber os desdobramentos do inconsciente, ele é mais suscetível a ter visões, tá? Contemplar o inconsciente, daquela questão da experiência de Jung sair do corpo. Tudo isso provém desse tipo psicológico dele, tá? Ele tinha mais aptidão, ele estava mais apto a perceber isso, tá? Qual é a função inferior? É a sensação extrovertida. Ele contém correm o risco de perder o contato com a realidade exterior, indeciso com relação a detalhes práticos. Isso aqui é bem visível, você percebe lá em Memórias, Sonhos e Reflexões, que Jung, ele, na época do confronto com o inconsciente, foi fundamental para ele a convivência com Emma Jung e com os filhos, porque ele estava imerso lá no mundo introvertido, na questão da intuição, né? Na questão do pensamento dos seus tipos, tá? E ele só não enlouqueceu, né? Porque ele diz lá, ele lembrava que tinha mulher, filhos, tinha compromissos, tinha uma ponte com o mundo real, tá? Então, as pessoas desse tipo, ele corre esse risco de perder o contato com a realidade exterior, tá? Ficar preso nas ideias, no mundo interno, tá? E eles são indecisos a relação a detalhes práticos. Então, eles precisam
ter uma pessoa para poder resolver essas coisas práticas do dia a dia para eles, tá? E nesse caso, Emma Jung foi fundamental. Para Jung poder desenvolver a teoria dele, Emma Jung teve que ir lá sustentar a casa, na medida em que ela mantinha, deixava tudo em ordem, tomava conta dos filhos dele, tá? Para ele poder desenvolver essa teoria dele, ok? Bom, só um detalhe, Jung até vai dizer, quando ele se refere a Emma Jung, que ela é minha rainha, né? Você vê a importância que ele atribui à questão de Emma Jung auxiliar ele nessa fase, nessa difícil fase que foi o confronto com o inconsciente. Mais alguns pontos aqui a destacar. Não existem tipos psicológicos puros, tá? Então estão todos misturados. Vai depender da situação que você esteja passando, tá? Até a questão mesmo de introvertido, extrovertido, vai depender. Às vezes você passa de uma situação, presencia uma situação que você mesmo sendo introvertido, você tem que tomar uma postura extrovertida, tá? Para poder resolver essa situação. Outra coisa, não existe um tipo melhor do que o outro. Como vocês viram, todos os tipos, cada um tem uma qualidade e tem uma sombra, tá? Então, todos têm um ponto positivo e um negativo. O modelo compensatório de Jung, tá? E como é que as pessoas sempre perguntam, né, depois de uma aula de tipos, qual é o meu tipo, né? Aí isso aí é com você. Você vai ter que analisar o tipo que você é a maior parte do tempo, tá? Às vezes a pessoa é a maior parte do tempo introvertida, extrovertida, ou guiada pela intuição ou pensamento, tá? Então requer uma análise pessoal que você, olha, a maior parte do tempo eu sou o quê? Tá? Eu sou mais prático, eu gosto mais de lidar com o mundo das ideias, tá? Eu gosto mais de ficar na minha, introvertido, eu gosto de estar no meio das pessoas, extrovertido, tá? Como os tipos estão misturados, requer uma análise de um certo... Você mesmo faça a sua análise, tá? Pega um tempo aí, sei lá, nessa semana, nesse mês, eu fiquei mais introvertido, extrovertido, tá? Para auxiliar, tem um teste psicológico chamado QATI, tá? Ele é muito interessante na questão ele vai dizer qual é o seu tipo psicológico, o teste, e ele auxilia bastante na questão da escolha da profissão, tá? E até mesmo na questão a segunda metade da vida, porque na segunda metade da vida acontece uma mudança em que, às vezes, para algumas pessoas, aquela função que sempre foi renegada, que estava na sombra, ela vai emergir, tá? E ela pode se tornar principal. E o teste QATI, ele consegue descobrir naquele momento, você fazendo o teste, qual é o seu tipo psicológico, tá? Então é isso, pessoal. Foi só uma introdução aos tipos. Procure lá o livro Os Tipos Psicológicos e aí você pode aprofundar mais, tá? Então na próxima aula nós continuamos.